Oi pessoal, eu sou o Dr. Felipe Valente e esse é mais um Doutor em Formação. Hoje nós vamos continuar o assunto do último vídeo, onde nós falamos sobre o protetor solar. Se não viu ainda, eu recomendo que você dê uma olhada. Mas vamos focar o tema agora no sol e os efeitos dele no nosso organismo. Então o sol causa melanoma? Eu deveria tomar sol quando ele está alto ou devia fugir dele? E a vitamina D? Se eu tomar quando o sol está mais baixo, eu produzo igual? Então de volta, vamos primeiro focar no melanoma. Então, além de haver indícios que o protetor solar não muda a incidência de melanoma, a revisão do American Board of Family Medicine traz pra gente outras reflexões importantes. Se o sol fosse o principal causador de melanoma, nós deveríamos encontrar muito mais casos de melanoma em trabalhadores que ficam expostos ao sol, pescadores, jardineiros, pessoas que trabalham com agricultura, quando na verdade acontece o contrário. Tem muito mais casos de melanoma em empresários e pessoas que têm trabalhos sem exposição solar. Além disso, desde 2006, alguns autores já relatavam que melanomas são mais encontrados nas partes do corpo com menos exposição solar do que nas partes mais expostas, como seria de se esperar. Além disso, pessoas que moram em países muito mais ao norte ou muito mais ao sul no planeta têm maior incidência de melanoma. Ou seja, de uma maneira mais simples, pessoas que pegam menos sol costumam ter mais melanoma. Por outro lado, vale a orientação do vídeo anterior. Queimaduras de sol também aumentam o risco de desenvolvimento de câncer de pele, inclusive o melanoma. Então, o sol em muito pouca quantidade e o sol em exagero aumentam os seus riscos. Então, para diminuir a nossa chance de desenvolver melanoma, a gente precisa ter uma quantidade controlada de sol diariamente. Sim, tudo indica que seria ideal essa exposição recorrente, porque um estudo da Áustria de 1998 já relatava que pessoas mais expostas ao sol têm maior proteção contra o melanoma do que aquelas que tomam menos de 20 banhos de sol por ano. Outro estudo de 2001 da Alemanha também identificou que crianças que tinham mais atividades ao ar livre, como futebol ou jardinagem, por exemplo, se tornaram adultos com menos melanoma. Esses estudos também reforçam que esses benefícios não ocorrem quando existe queimadura pelo sol. Tá, tudo bem, mas melanoma é só um tipo de câncer, e os outros tipos? Então, com relação ao câncer de pele especificamente, é verdade que o sol ainda é um fator importante, ainda em estudo, na geração de carcinoma basocelular e espinocelular, mesmo com radiação em pequenas quantidades. Mas existe a teoria de que se você tiver uma exposição regular, a tua pele já vai criar uma resistência parcial a esses raios e que no fim das contas você teria menos risco do que com a exposição esporádica ao sol apenas. Um autor canadense defende inclusive que, apesar de haver aumento sim, na proporção de uns 2 a 3 casos de câncer de pele, quando você vai de regiões que pegam menos sol para regiões que pegam mais sol, encontram-se 30 a 40 casos de outros tipos importantes de câncer. Quais cânceres, por exemplo? Câncer de pâncreas, câncer de mama, câncer de próstata, linfoma de Hodgkin, câncer de cólon, câncer de pulmão, entre outros. E como que isso aconteceria? Graças à vitamina D. Esse efeito da vitamina D está bem descrito numa revisão do American Journal of Public Health de 2006, que relata que esses tipos de câncer acontecem mais em países com maior latitude, onde a população acaba sendo menos exposta ao sol. Além disso, também foram identificados receptores da vitamina D em células da próstata, cólon, mama e ovário, sugerindo que a vitamina D seria o principal fator atuante para a proteção de cânceres nesses locais, além dos outros benefícios já conhecidos da vitamina D, como ajudar na saúde dos nossos ossos, por exemplo. E aí é interessante notar que realmente é preciso tomar o sol quando ele está alto, isso quer dizer, quando a sua sombra ainda é menor do que a sua altura, para que você tenha uma boa produção de vitamina D e obtenha essas proteções. Mas os benefícios não param por aí. Uma outra revisão de 2008 identificou ainda outros fatores benéficos da exposição solar. Muitos ainda em estudo, mas que trazem uma boa reflexão. O sol poderia então reduzir a incidência da esclerose múltipla, reduzir a incidência de doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, trombose, proteger contra o desenvolvimento de artrite reumatoide, proteger contra o desenvolvimento de asma, proteger contra diversas doenças infecciosas. Alguns autores, inclusive, acreditam que seja essa a razão de o inverno ter mais doenças infecciosas do que o verão, porque as pessoas teriam menor produção de vitamina D. Proteção contra a tuberculose, organização do nosso ciclo circadiano, que é o que faz a gente organizar o tempo que ficamos acordados e o tempo que vamos dormir, auxiliar no tratamento de dermatite atópica e psoríase, além de causar aumento das endorfinas, que trazem sensação de bem-estar e ajudam a controlar o estresse. Então, que conclusões a gente pode tirar de tudo isso? Os estudos indicam que
Primeiro, ainda se deve atentar para o fato do sol ser um importante fator de envelhecimento da pele e poder facilitar a formação de 2 tipos de câncer de pele, mas não o melanoma, mesmo com pouco tempo de exposição. Acredita-se que a exposição solar recorrente reduziria esses riscos, mas isso ainda não está comprovado. Mas ainda assim com esses riscos, tomando sol de 3 a 15 minutos se a sua pele for mais clara, ou de 15 a 30 minutos se você tiver a pele mais escura, nunca deixando a sua pele queimar, você diminui a tua chance de desenvolver diversos cânceres, inclusive o melanoma, além de obter proteção contra diversas outras doenças. Para melhores efeitos, o sol precisa estar alto o suficiente para que a tua sombra seja menor que a sua altura, e você deveria ter pelo menos 40% da sua superfície corporal exposta. Então, ou ficar sem camisa, ou estar com regata e shorts. E saber que, caso você esteja utilizando o protetor solar adequado e da maneira adequada, como a gente orientou no último vídeo, você terá menor produção de vitamina D quando estiver com o protetor. Ficou claro? Se tiver mais dúvidas, manda pra gente. Lembra que você pode seguir a gente no Facebook e no YouTube, curta e compartilhe o nosso vídeo, e eu vejo vocês na próxima no Doutor Informação, porque conhecimento é o melhor remédio.